Foi sensacional, adorei as entrevistas, alguns momentos as interpretações, alguns momentos a criatividade de vocês para criar perguntas, para criar respostas a partir de uma pesquisa. Foi muito bom, gente, muito, muito bom mesmo o que vocês produziram ontem, pelo menos o que eu assisti. Eu fiquei com muita vontade de ver, eu não recebi ainda, ou pode ser que alguém mandou o e-mail ontem e eu estou ainda analisando os e-mails. Dia 9 foi o último dia para mandar atividade que não tinha mandado, né? E aí eu estou focado nisso. Pode ser que alguém mandou ontem a entrevista. Só que, gente, eu queria ver a entrevista do Gabriel, da Gabriela, do Joaquim Caporaletti, da Puertas, da Silva, da Letícia, do Miguel, do Moisés, da Pietra. Com certeza a gente ia sair mais uma vez enriquecido em conhecimento, porque o jeitinho de cada um fazer a coisa, isso que é legal. Esses dias eu estava num lugar, eu vi uma plaquinha que eu gostei, assim, essas plaquinhas, frase de caminhão, assim, frase de caminhoneiro, mas que às vezes são legais. A frase era a seguinte: eu não sou o melhor, mas eu sou o único. Então, gostei dessa frase porque de fato, saber quem é melhor ou quem não é, os critérios para avaliar isso são os mais diversos possíveis, né? Você avaliar quem é melhor ou quem não é. Mas a gente saber que a gente é único é muito interessante. Então, cada um de vocês, cada uma das meninas é única, cada um dos meninos é único. Você é único no mundo. E por ser único, o que você traz é especial. Porque é único, porque ninguém faz, é você. Então, a gente teve uma atividade bem simples, fazer uma entrevista do Pedro Álvares Cabral, mas foi feito de maneiras únicas, cada um do seu jeito. E isso é muito especial, você saber que você tem o seu jeito, você é único, e o que você produz, o que você faz, o que você pensa é único. Tá bom, gente? Legal. Alguém tá me ouvindo? Eu não consigo ouvir o prof nem ninguém. Eu tô te ouvindo. Todo mundo tá te ouvindo. Arthur, eu tô ouvindo você. Agora, se você Eu não tá me também, ouvindo... mas ele não tá nos escutando, então não adianta Eu falar. consigo te ouvir, Arthur. Oi, Então, eu também consigo ouvir o Arthur. Ô, Caetano, você manda uma mensagem pra ele aí, então, por favor, no chat, Caetano. Olá, tudo bem? Oi. Oi, vamos lá. Padilha. Oi. Só já vou mandar uma mensagem bem clara aqui pra vocês no chat. Sem chat, galera. Sem chat, acabou. Tá? Sem mensagem. Bom? Vamos lá. Já tá funcionando, 26. Pegue aí a sua atividade. Eu vou projetar aqui. Ontem foi uma aula onde vocês participaram. Hoje é uma aula onde eu vou conduzir mais, tá, gente? Então, eu vou conduzir a leitura, porque eu vou destacar alguns momentos do texto, e eu vou conduzir também a correção da atividade. Eu sei que vocês já... Que página? Professor, mas espera aí. Hoje é português, né? Não é história nem geografia. Não, é português. Desculpa, professor. É porque eu não estava ouvindo nada que você estava falando. Que os outros eu vou colegas mandar estão... a tarefa do Pedro Alves Cabral. Eu já Tudo fiz. bem, pode mandar. Qual é a página, prof? A página é a 118. 118. Ô, professor, mas quem não apresentou aquele outro dia? Vai apresentar? Ô, prof. Calma aí, gente. Muita gente ao mesmo tempo. Uma pergunta de cada vez, rapidinho. Rapidinho, Clara. Vamos lá. Caetano, você quer falar alguma coisa, Caetano? Tem dois feriados tão pertinhos, né? O do Dia dos Namorados e esse feriado que vai ter amanhã. Que o Dia dos Namorados, ele não é um feriado, né? Amanhã a gente não tem aula. Agora, sexta, a gente vai ter normalmente. Mas são, de fato, 2 dias celebrativos. Ô, prof, rapidão, também tem uma curiosidade. Amanhã vai ter meio que um evento, assim, lá no PlayStation, que vai mostrar o novo console. Que vai mostrar o PlayStation 5 vai lançar as especiarias dele, só não vai lançar quanto ele vai custar. Bernardo, não sei se você viu, Bernardo. Ô, Bernardo, eu tirei o meu fone, tá, Bernardo? A gente vai ter que ter um mínimo de bom senso aqui. A gente está num grupo de 20 e poucas pessoas, então a gente tem que saber que cada um tem um momento de fala. Se todo mundo fala ao mesmo tempo,
a coisa não acontece. Então eu tinha falado para Clara, espera um pouco. Ou seja, a Clara esperou. Bernardo, você está atravessando em muitos momentos, Bernardo. Eu estou conversando com uma pessoa, você nem espera a resposta. Então, Bernardo, primeiro que o pouco que eu ouvi não tem nada a ver com a aula, esse assunto. Então, pensa bem. Ô, Joaquim, eu estou falando, Joaquim. Pensa bem, Bernardo, no momento de se colocar, de se posicionar. Isso também é algo que a gente tem que aprender aqui. Senão, a quantidade de dor de cabeça que as pessoas estão tendo, de ansiedade, é um pouco é muito barulho, é muito ruído. É que nem aquele momento na sala de aula que está todo mundo falando ao mesmo tempo, certo? Então vamos um de cada vez, Bernardo. Eu já vou te ouvir, tá, Bernardo? Ô, Clara, o que você quer falar, Clara? É que a gente estava lendo lá os trabalhos lá sobre a entrevista lá do Pedro Cabral. Sim. Isso. Só que daí eu acho que teve gente que não leu e vai ler nessa aula? Não vai ler nessa aula, Clara. Essa aula é de língua portuguesa e não vai mais ler. Eu só vou receber por e-mail. Eu não vou mais ler nenhuma entrevista, tá bom, Clara? Fala, Bernardo. Sabe o Play 5 que tá para lançar, tipo, esse ano? Então, amanhã vai ter um evento lá no PS4 mostrando como vai ser o Play 5, como vai ser, tipo, os jogos, se vai dar para fazer o que nele. E vai ser... quem tem PS4, recomendo. Amanhã é às 5 horas e termina às 7. Posso falar? Demorou. Só um segundo, Thales. Eu vou te ouvir, Thales. Eu tô vendo o que você quer falar, Thales. Só um segundo. Espera um pouquinho, tá, Joaquim? Fala, Thales. Olha o áudio, Thales. Posso começar a ler aqui o texto? Então, Thales, o que eu estava comentando, Thales, é que eu fui interrompido. A aula de ontem teve um pouco mais de participação de vocês apresentando tudo mais. A leitura de hoje, Thales, eu gostaria de conduzir, porque eu quero pontuar algumas coisas no decorrer do texto, no decorrer da minha leitura, tá bom, Thales? Então, hoje, de vez em quando, rola a leitura de vocês, de vez em quando acontece, mas hoje a leitura vai ser minha, tá bom, Thales? Professor, lá tu ficou desligando meu áudio antes disso. É porque estava muito travado, é porque estava dando muito barulho. Desliga o áudio, Arthur. É que o que está acontecendo com o Thales, o seu áudio, como você está sem fone, aí o que acontece? A gente tem uma microfonia, né, um reverb aí, porque o som que sai pela caixinha de som entra no seu microfone. Então isso faz com que o áudio fique um pouco ruidoso mesmo. Entendeu, Thales? Por isso que quando você vai falar, com fone de ouvido fica melhor, porque aí a saída de som não entra na entrada. É um pouco isso. Arthur, desliga, Arthur. Fala, Joaquim. É que O seu áudio voltou a travar, Arthur. Fala, Joaquim. O que o B falou teve 100% relação com a aula, né? Fala, Júlia. Ontem eu não pude vir na aula porque eu estava fazendo umas coisas lá, mas hoje eu vou ver o vídeo da videoaula e depois eu te mando a carta do Álvaro. Ou a entrevista. A entrevista com Cabral. A ideia era essa, tá bom? Criar uma entrevista com Cabral. Valeu, Silvia. Eu fico esperando. Vamos lá. Passeios em Bonito, gente. Leitura. Leitura não é passar os olhinhos pelas letras. Não existe leitura pelo simples fato de você passar os olhos pelas letras. Isso não é leitura. Leitura é compreensão, tá? Então, vocês vão ter que aprender cada vez mais tem uma palavra que eu não entendi, eu vou pesquisar. Tem um parágrafo que eu não estou entendendo, eu vou ler de novo. Porque essa é a atitude leitora. Ler é cansativo, porque é uma atitude muito mais ativa. Você não está numa atitude, numa situação passiva. Quando a gente vê um vídeo, assiste um filme, você está numa situação passiva. Você não tem que se esforçar para compreender. Agora, a leitura não. Muitos parágrafos
Gabi, o seu áudio. Bernardo, o seu áudio. Você precisa se... Bernardo, o seu áudio. Desliga o seu áudio. Pode abaixar a mão, Bernardo. Relaxa agora, Bernardo. Relaxa. Então a gente tem que ter essa atitude de ler. E ler não é fácil, viu, gente? Esses textos que a gente está lendo, texto, principalmente porque a gente tem que lembrar. Tem situações de leitura, gente, que a gente não quer ler aquilo. Você está sendo obrigado a ler. Você está lendo um texto, um livro que você gosta, e tudo bem, se você quer. Você lê com muito mais atenção. Ou você vai ler uma bula de remédio. Você tem que ler ali com detalhe. Você vai instalar alguma coisa nova. Você para para... Ô, Dani, seu áudio, Dani. Dani, o seu áudio, Dani. Você para reparar naquela questão com muita atenção quando você quer ler algo. Agora, quando você está lendo uma atividade da escola de língua portuguesa, você só quer, muitos de vocês só vão na pergunta e procuram a resposta no texto. Nem lê o texto inteiro. Você não está afim de ler. Você só vai lá na pergunta, deixa eu procurar a resposta aqui no texto. Agora, quanto mais vocês leem, lê o texto todo, compreende o texto todo, mais ferramenta você tem na tua mente para compreender as coisas. E a leitura é fundamental para a vida, gente. Fundamental para a vida não é aqui a gente entender sobre bonito, sobre passeios em bonito. O conteúdo aqui da aula não é passeios em bonito. Ô, Caetano, o que você tem, Caetano? Eu quero falar uma coisa. Relaxa, Caetano, um pouquinho, Caetano. Deixa a Eu aula. fiz isso naquele texto da praia. Legal, você só foi atrás da resposta, né? É isso que você fez, Caetano? Você só leu a... Não, eu não li o último parágrafo. É, eu sei, eu imagino. Eu imagino. Fala, Bernardo. Parágrafo. Fala que lê, tipo... Sabe o Alice? Eu tô lendo. Uhum. E, tipo assim, antes era um livro muito chato pra mim, porque eu não tinha costume de ler. Agora eu comecei a ler toda manhã e é muito legal a história. Que legal que você tá gostando, B. Muitos de nós não gostam... Calma, só um pouquinho, Clara. Muitos de nós não gostam de ler, na realidade, por não estar compreendendo o que está lendo. Porque qualquer narrativa bem lida, se você mergulha na leitura, é muito difícil não gostar de ler. Se você mergulha você compreende o que está sendo dito, você sai do seu quarto, você sai das quatro paredes e vai para um outro universo, que é o da leitura. Manu, só vou esperar a Clara aqui, tá, Manu? Tá, depois eu posso falar? Sim, fala, Clara. Então, é porque... Eu esqueci, desculpa. Não tem problema, fala, Manu. É que no primeiro ano eu só pegava livro de 5 páginas. Daí a minha mãe disse que ia ler comigo um livro maior. E daí eu comecei a pegar e comecei a gostar de ler. E agora, daí meus livros acabaram. Daí, quando, por exemplo, eu perdi um dente, eu quero de presente livro. De Natal eu ganhei de presente livro. Que legal, Manu, que você já está tendo essa atitude de leitura. É que nem todos nós, Manu, adquire esse gosto por leitura cedo. Tem muitos, eu sei, gente, é normal. Eu fui pegar gosto pela leitura, queridos, com 14 anos só. Só com 14 anos. Eu achava, você tá vendo, eu 4 anos a mais que a maioria de vocês, 5 anos a mais. Só quando eu tava no 9º ano, que eu fui falar, nossa, que legal ler. Porque eu tive um professor que me deu o gosto pela leitura. Então, cheirosinhos, muitos de vocês não gostam de ler porque dá preguiça. Sim, dá preguiça ler. Eu tô falando para quem tem dificuldade, tá? Quem tem facilidade de ler, ótimo. Você tá numa situação muito confortável para sua vida. Isso vai fazer muito bom para você. Esse gosto pela leitura vai ser importantíssimo para sua vida. Agora, quem não gosta de ler ainda, a gente tá aqui, eu tô como professor de língua portuguesa, eu quero incentivar muito a leitura. Então, antes da correção, o que eu quero falar para vocês? A gente vai retomar nossa aula de leitura. Como assim, professor? Lá na escola, a aula de leitura, a gente fica lá sentado lendo. E o Arthur, desliga o áudio, Arthur. Eu quero falar. Tudo bem, Arthur, desliga o áudio. Muitos de nós só lê na hora da aula de leitura. Não lê a semana inteira. E lê pouco ainda na aula de leitura. O que a gente vai voltar a fazer? A gente vai ter uma vez por semana. Vai começar na sexta-feira da semana que vem.
a gente vai ter um momento de compartilhar o que a gente está lendo. Então, todos nós, cada um de nós vai pegar o livro que está lendo. Então, já estou preparando você que está lendo pouco. Pega um livro que já tem na tua casa. A biblioteca está aberta para vocês. Vocês sabem, vocês receberam um recado. A biblioteca, eu não sei qual que é o dia do 4º ano, mas tem lá um dia por turma para ir para a escola, pegar mais livros. Leiam, porque a gente vai ter um dia da semana para a gente compartilhar o que a gente está lendo. Fala, Arthur. Desliga o áudio dele. Falando em leitura, eu já li um monte de livros. E esses livros tinham muitas páginas. Então daí eu lembro alguns livros que eu já li. E eu lembro também as páginas. E eu somei todas essas páginas e deu... deixa pra lá. Tá certo. Fala, Clara. É que, sabe o livro da País das Maravilhas lá? Então, é pra gente ler sozinho? Então, Clara, por enquanto, eu sei até que o 5º ano até a escola devolveu o dinheiro para os alunos, para quem não pegou o livro, ou para quem já tinha comprado tal, porque deixou esse projeto da leitura do livro de canto. Eu sei que a maior parte de vocês está com o livro da Alice. Segura esse livro que quando a gente voltar às aulas, está previsto voltar para agosto, né? Tomara que volte mesmo. Quando a gente voltar, aí a gente conversa. Não é para ler? Não precisa ser. Pode ler, não tem problema nenhum. Pode ler ele inteiro. Mas a gente vai ler junto. Fala, Isabel. Olha só, eu estou lendo um livro que ele é digital. E, se eu não me engano, ele tem 5.300 e tantas páginas. Tudo bem se, em vez de eu pegar um monte de livro cada semana e lá na escola, eu posso, fazer... Cada dia eu faço algumas páginas, sim? Sim, Isabel. É uma dica que eu dou para os alunos, principalmente para os que leem pouco, tá? Eu dou uma dica de você ter uma meta, um objetivo diário de leitura. O objetivo diário de leitura é a sua idade, o mínimo. Então, se você tem 8 anos, você lê 8 páginas por dia. Se você tem 9, 9. Se você tem 10, 10 páginas. Estou falando um mínimo, gente, tá? E já é, dependendo do livro, 10 páginas são poucas páginas, porque tem aqueles livros que tem só imagem, uma linha, imagem, uma linha. Então, eu estou falando de livros mesmo, livros mesmos. Eu não estou desprezando os livros, até porque fazer leitura de livros infantis, até adulto poderia aprender muito com livro infantil. Esses livros que a gente lê quando a gente está no GT2, no 1º ano, são fundamentais e legais pra caramba. Bernardo, relaxa, Bernardo. Eu vi alguém que queria comentar alguma coisa. Fala, B. Então, tipo assim, sabe o Alice? Ele não tem nenhuma, tipo... B, eu vou deixar então o assunto do Alice mais pra frente, pode ser? Leva, quando você for ler ali, compartilhar a leitura, você diz o que você tá lendo do Alice. Tá Mas bom? é sobre isso que você falou agora. Então, fica a leitura do Alice mais pra frente. Caetano, eu tenho uma ideia pra mim ler um pouco. Caetano, eu só vou seguir adiante. Bernardo, vou seguir adiante agora. Vamos lá. Então, gente, sem interrupções agora, acompanha a leitura aí comigo, tá? Você que não leu o texto com a dedicação que deveria, acompanha a leitura comigo. Na hora dos exercícios ali, eu também vou simplesmente mostrar ali a proposta de resposta, né, a ideia de resposta que o autor do livro dá, e aí a gente segue adiante se você quiser contribuir com alguma resposta bem diferente que a do livro, fechou? Passeios em Bonito, flutuação, boia cross, caverna e mais. Flutuar, mergulhar, caminhar, petiscar. Os passeios essenciais para você se deliciar com a cidadezinha de nome mais adequado do Brasil. Por Adriana Sete, foi feito em 2018 essa reportagem, em janeiro de 2018. Então, gente, o livro de vocês mostra já que existe uma abertura da reportagem, que tem uma ampliação e que tem uma conclusão. Aí lá no finalzinho, depois dos exercícios, tem esse você sabia. Esse você sabia ajuda bastante a realizar os exercícios. Várias atividades de vocês podem ver que a resposta está no você sabia. Então,
Uma reportagem é formada por 3 partes. Gente, basicamente a diferença entre notícia e reportagem é porque vocês estudam, né? Todo ano tem alguma coisa de jornal. Eu estou vendo o livro do meu filho, terceiro ano, tem ali a questão da notícia, né? Notícia de jornal. No ano que vem a gente também vai ter, no quinto ano, artigos de opinião, é bem bacana, bem legal. O livro de vocês não tem nada de notícia, mas fala sobre reportagem. Qual a diferença de reportagem e notícia? Basicamente é o seguinte, gente. Uma notícia ela é feita diariamente. Naquele dia se tem uma notícia do dia. Uma reportagem ela pode ser feita com uma reunião de várias notícias. Então, vamos fazer uma reportagem sobre o coronavírus. Então, pega-se várias situações e acontecimentos do coronavírus e reúne eles numa reportagem. Beleza? Aqui... Prof. Você reporta. Gente, sem interrupções agora, sem interrupções. O que nós temos aqui no livro de vocês é uma reportagem, porque não está dando uma notícia do que aconteceu em Bonito. Em Bonito, uma pessoa mergulhou e sentiu a água muito gostosinha no corpo. Não. Aqui a ideia é uma reportagem, porque está apresentando a cidade de uma maneira que as pessoas queiram ir para lá. Fechou? Dividido em 3 momentos. Abertura introduz o tema, ou seja, apresenta o local. A ampliação apresenta uma série de informações como descrição de paisagens, a atração desse local. Então já não é uma introdução. E a gente também tem ali uma possibilidade de fazer subtítulos para apresentar essa reportagem. E a conclusão é fazer um resumão, uma síntese do que já tinha sido dito anteriormente. Fechou? Então vamos lá. Mas, professor, o que é Bosch? Não sei nem ler. Bosch. B-O-X-E. Boxe? Boxe? É isso aí. Boxe de porrada? Não. Tá na atividade aqui. Tá na página 121. Tá na pergunta? É, isso aí. É a caixa. Em inglês. Eu sei que significa caixa, mas onde é isso no texto? É aqui, ó, que informações aparecem no boxe. Ô, professor, Na caixa aqui, ó. Essa parte em inglês? Porque essa palavra, tem várias palavras que a gente aportuguesou, que a gente fala, né? Quando você pega a palavra deletar, por exemplo. Deleta isso daí. O verbo deletar é da palavra em inglês delete, que fala, né? Se eu me engano, em inglês, a pronúncia certa eu acho que é essa. O delete é deletar. Então a gente transformou uma palavra para o português. Deixa eu ver uma outra palavra. O próprio ketchup é uma palavra que não mudou muito. E o box é uma palavra em inglês que a gente aportuguesou. Barbecue. Fechou? É isso. Box fight é uma caixa de fogo. Meio que isso. É isso aí, aqui é a caixa de informação. A gente já vai ver junto aqui, tá, Isabel? Então vamos lá, abertura. Em um país com tantos recursos naturais, essa cidadezinha de 20 mil habitantes, a 300 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é um sopro de otimismo e um exemplo a seguir. Além de ter uma lista consistente de atrações de primeira linha, Bonito é praticamente a prova de perrengue. Olha uma expressão aí interessante. Ser a prova de perrengue é um trecho que você tem que entender. Você está lendo. E muitos de vocês, eu acho que não entenderam o que está sendo dito aqui. O que é ser a prova de perrengue? Que a pessoa não vai passar. A pessoa não vai passar por dificuldades. Passar um perrengue é passar uma dificuldade. Então, aí é o ponto da leitura. Ô, Joaquim, Caetano, eu estou seguindo, sem perguntas, vamos embora. Aqui agora vai ser só uma leitura, vamos junto comigo aí. A única lição de casa que você deveria fazer é reservar os passeios com antecedência. Mas não é preciso quebrar a cabeça ou sair pechinchando, uma vez que os preços são tabelados pela Associação dos Atrativos de Bonito e Região, a Atratur. A opção mais prática acaba sendo contratar a agência local
indicada pelo seu hotel. Você não vai ter surpresa de preço. Dependendo do lugar do Brasil que você vai, ele dá preço pela tua cara. Ah, o cara lá, o guia turístico, vê que você tem cara de ser uma pessoa que tem muito dinheiro, então ele cobra mais caro de você. E aqui não, o preço é tabelado, o preço vai ser sempre o mesmo. Bonito também não tem aperto. Por questões ambientais, cada atração comporta um número limitado de visitantes. Então você não vai num lugar onde vai estar lotadaço, vai ter crowd, né? Para quem pai, mãe que surfa aí, a gente usa essa expressão, né? O mar tá crowdado, tá crowd, porque tá lotado. Lá não vai ter isso, não vai ter crowd, porque tem um número de limitado de pessoas para cada lugar. É, justamente por isso, não deixe para fechar a visita aos grandes hits. Por que usou a palavra hit aqui também? Hit é a música do momento, é o hit, é o que está tocando e todo mundo está ouvindo. Então aqui o hit não está no sentido musical. O hit aqui está no sentido de atração. Os melhores lugares para você conhecer em Bonito. Tá vendo, gente, que a leitura do texto envolve você conhecer algumas palavrinhas aí para o texto fazer sentido para você? A seguir, os principais passeios para fazer na cidade e nos arredores. Fique pelo menos 4 dias inteiros nesse lugar. Beleza, você quer fazer uma viagem de flutuação? Quer fazer um passeio para flutuar? O programa número 1 em Bonito é simplesmente boiar. A flutuação do Rio da Prata é a mais famosa da categoria. Você fica lá boiando no rio. O leito do rio é raso, no máximo 2 metros de profundidade, e rico em peixes de todos os tamanhos. Já são 50 espécies catalogadas. Em alguns pontos, dá também para observar as nascentes que brotam da areia. No rio Sucuri, passam do seu lado famílias inteiras de pacus. Pacus é um tipo de peixe. Ah, eu estou lendo um texto, eu vejo pacu, procura no Google o texto, coloca lá pacu, aí você vai ver que peixe que é esse que eles estão dizendo. A transparência da água é impressionante, devido à alta concentração de cálcio. O que é cálcio? Pesquisa lá o que é cálcio. É um elemento químico que ajuda a água a ficar mais transparente. E os raios solares deixam rastros coloridos na superfície. Macacos pregos, bugios, lontra. Que tipo de bicho que é o bugio? Então vai lá, pesquisa bugio, aí você vai ver que bugio é um macaco também. Lontra e até jacarés podem ser avistados nas margens. Ambas as flutuações incluem almoço na fazenda e redário para descansar depois do passeio. Beleza, mergulho. Ah, eu quero fazer um passeio não só de boiar agora, eu quero um passeio de mergulhar, eu quero equipamento, eu quero mergulhar. As águas cristalinas de Bonito também são incríveis para mergulhar de cilindro. Uma das imersões favoritas é na Lagoa Misteriosa. De abril a outubro, a incidência do sol nessa caverna submersa, cuja profundidade não se sabe o máximo alcançado por mergulhadores, foi de 220 metros. Gente, olha o tamanho dessa caverna. Olha o tamanho dessa lagoa subterrânea. Fala, Manu. Olha o tamanho dessa lagoa subterrânea. Deixa seu azul ainda mais intenso. Então, no máximo, foi 220 metros que já mergulharam. A lagoa pode ser mais funda que isso ainda. Você pode flutuar de snorkel ou mergulhar com um cilindro. Se tiver o certificado PAD Open Water. O que é esse certificado? Tem que pesquisar para você entender do que se está se falando aqui. Fala, Caetano. Caetano? Esse lugar deve ser. Tá me escutando? Dá pra ouvir? Ouvindo. Tô te ouvindo. Dá pra ouvir? Sim. Esse lugar deve ser muito bonito. E eu pesquisei aqui o pacu, eu vi que ele é um peixe bem gordo, eu já vi na pizzaria. Na peixaria. E o bugio, eu já fui num parque lá e tinha ele. E falaram que dava pra escutar o grito de um bugio a 5 quilômetros. Legal, é isso aí mesmo. Que massa, que legal, Caetano, você ter essas informações. Legal. Outra possibilidade é explorar o abismo Ayumas, em uma aventura que combina rapel e mergulho. Primeiro, é preciso descer por uma fenda. O que é uma fenda? Tem que descobrir, senão você está lendo e você não está lendo nada. Lê a palavra fenda, eu sei que você sabe ler. Fenda. 2 sílabas que se unem e formam essa palavra. Mas o que é fenda? Você tem que pesquisar, certo? Até o fundo. Fenda, gente, é um espaço, um buraco dentro da rocha. Fala, Bernardo. Fenda também deixa. Fechou.
Primeiro é preciso descer por uma fenda até o fundo da caverna por 72 metros. Então você vai descendo 72 metros no meio da fenda. E depois é a vez de submergir em um lago cristalino de 80 metros de profundidade. 3. Você gosta de cachoeira? Fala aí, Bernardo, o que você quer dizer? Pode falar, B. Que, tipo assim, se você faz muito fundo e você levantar de uma vez, seus tímpanos e seu pulmão estouram. Pode crer, verdade. Aí você tem que ir 1 metro assim, dar uma olhada, subir mais um. Sim. Para um dia, relax. O que é relax? Olha lá, pegou uma palavra em inglês, tá vendo que tá em itálico a palavra tá escrita assim, deitadinha, porque é uma palavra em inglês, e quando você usa uma palavra de outra língua na língua portuguesa, ou você coloca entre aspas, ou você coloca em itálico, a letra deitadinha. Por isso que a letra tá escrita... relaxar. Isso, a palavra relaxar. Se você quer um dia bem tranquilão, na boa, água de coco e sombra fresca, então o Parque das Cachoeiras conta com 6 quedas d'água que podem ser vistas em 3 horas de caminhada sobre uma passarela suspensa em madeira. A da Carretilha tem tirolesa com 20 metros de extensão. E aí temos a conclusão, outras atividades. Então a conclusão envolve vários parágrafos, mas já está chegando no fim da reportagem. Uma vez que você já flutuou, mergulhou, espantou todos os males nas cachoeiras da região, tá vendo que o cara, na hora de escrever, as expressões que ele usa que são interessantes, né? Ele colocar, ó, você já flutuou, já mergulhou, já espantou todos os males. Ele tá falando, ó, depois que você fez tudo isso, tudo que é ruim da tua vida já foi embora. Espantar os males é tirar o que tem de ruim na vida. É só pensar nas coisas boas da vida. Beleza. Ainda há muito o que fazer para quem quiser esticar a viagem. Quer ficar mais tempo? Tem o que fazer. No Hotel Cabanas, dá para arriscar boia cross, arvorismo ou passear de bote pelo Rio Formoso. Para ficar de bobeira tomando sol e petiscando, a Praia da Figueira é a boa. Olha uma expressão meio que uma gíria, né? É a boa, é o melhor que você pode fazer no lugar. E quem quer se mexer, sem se molhar, pode fazer uma grande variedade de cavalgadas e trekking. Aí tem o quando ir, como chegar, e isso aqui que é o box, tá, Isabel? Beleza, aí tem uma foto aqui bem bonita. Oi. É que eu pesquisei como era a cavalgada desse lugar, né? Aham. Fazem trilhas pelos rios, até pelos rios altos, assim. Que massa, os cavalos entram mesmo no rio assim? É. Que legal, sensacional, meu. Deve ser incrível essa viagem. Tenho vontade de ir pra lá, meu. Fala, Joaquim. Eu vi aqui o peixe que falou pacus. Cara, esse peixe é imenso. Imagina passar uma família inteira do seu lado. Imagina, deve ser sensacional, meu. Quase maior do que um tubarão. Nossa, deve ser muito legal. Vamos lá. Gente, então, primeira pergunta. O que o leitor espera encontrar ao ler um texto? Leitor, informações turísticas. Se você só colocou informação turística, já está ótimo. Se você colocou algo bem diferente, você libera seu áudio aí para eu te chamar. Fala, B. Eu botei. Espera encontrar um roteiro de passeios e hotéis. Legal. Coloca aí, acrescenta aí, gente, isso que o B colocou. Você quer informação turísticas como roteiro e hotéis da região. Fala, Caetano. Já foi? Então, beleza. 2, 3, desculpa. Não. Eu vi ali uma foto do Pacu, que ele tem dente também, tem uns dentão. Imagina levar uma mordida de pacu, meu, tá doido. Ótimo. Releia a abertura. Qual é o ponto de vista da jornalista sobre o local ao utilizar-se de expressões como sopro de otimismo e um exemplo a seguir? Qual é o ponto de vista da jornalista sobre o local quando ela utiliza essa ideia de sopro de otimismo, exemplo a seguir? Então, a ideia é que é um lugar... Bernardo, desliga aí, Bernardo. Felipe, desliga aí rapidinho. A ideia aqui, então, é que o lugar é maravilhoso, que tem boa organização. Exemplo a seguir, você pode falar, ó, sopro de otimismo, porque é um lugar ótimo para se fazer turismo. E o exemplo a seguir é pela organização do lugar, pela estrutura que o lugar oferece para receber pessoas. Fala, Felipe. Prof, é que a minha resposta foi assim.
é um lugar lindo e especial para turismo. Só o exemplo, só faltou o lance do exemplo a seguir, entendeu, Felipe? Porque o ponto do sopro de otimismo ficou muito boa a sua resposta. Mas e por que ela usou o exemplo a seguir? Eu sei. Eu sei. Posso falar? Ô, Bernardo, desliga o áudio, Bernardo. Bernardo, desliga o áudio. Posso ler a 3, professor? Só um pouco, Thales, só um segundinho. Eu vou ter que fazer o seguinte, para organizar isso aqui, e vocês não ficarem falando um em cima do outro, eu vou fazer o seguinte, quem quiser participar das respostas, agora sim eu vou usar o chat para a pessoa falar um eu ali, tá bom? Porque um falando em cima do outro fica muito complicado isso, tá? Então quem quer ler a 3, coloca um eu aí no chat. Vai lá, Bernardo, lê. Tá bom. Enxergar o mundo para melhor, que todas as cidades deveriam ser como Bonito. Só o ponto, Bernardo, que você tem que colocar aí, que deveria ser como Bonito, mas no sentido do turismo. Não é deveria ser como Bonito no sentido da organização política, de como as pessoas distribuem as riquezas dentro de Bonito. É dentro de um tema bem específico que é o turismo. Vai lá, Isabel. O Thales, calma aí, o Thales tinha colocado eu primeiro ali, eu não tinha visto. Vai lá, Thales. Ela quis dizer que é um lugar leve, tranquilo, calmo, seguro e familiar. Exemplo, a natureza. Legal, ficou legal a sua resposta aí. Thales, eu só acrescentaria que o exemplo a seguir é o ponto de o que você colocou da leveza, da tranquilidade, do gostosinho tchuki-tchuki, ficou legal como um sopro de otimismo. Mas quando ela fala um exemplo a seguir, ela está falando disso, de um lugar organizado para você viajar. Fechou, Thales? Vai lá, Isabel. Eu fiz diferente, não sei se está certo, mas olha só, eu escrevi. Ela quis dizer para você continuar lendo a reportagem e que em Bonito é tudo de bom. Ah, entendi. É para instigar a leitura, né? Tipo um exemplo a seguir. Entendi. Continue lendo que você vai ver mais. Entendi o que você quis dizer, Isabel. Só um segundinho. Só coloca eu. Você quer responder, coloca eu no chat, sem atravessar. É isso que não tá dando. Fica um atravessando em cima do outro aqui. Então, Isabel, eu pediria para você conduzir a sua resposta mais para esse caminho do exemplo a seguir como um lugar que é preparado para o turismo, tá bom? Fala aí, Caetano. É um ótimo lugar para ficar de boa na lagoa e limpar a mente sem bagunça. Então, ficou legal a sua resposta pro sopro de otimismo. Só faltou falar por que ela usa o exemplo a seguir, mas ficou legal a sua leitura aí empolgada também. Ô Bernardo, eu não preciso que ninguém fique falando aqui quanto tempo tem para acabar a aula, tá, Bernardo? Não precisa ficar avisando aqui quanto tempo tem para acabar, certo? Se quem precisar ir embora 3h15, porque precisa sair, tudo bem, você precisa ir, você tem outro compromisso. Acho difícil. Não tem outra aula depois aqui. Vocês não têm aula hoje agora, depois. Então, se eu quiser esticar um pouco mais a aula, eu vou esticar. Tá bom? Beleza. Joaquim, pode falar, Joaquim. Eu? Isso. A jornalista tenta apresentar um lugar lindo e bom para você ficar nas férias ou fazer turismo. Ficou legal. Simples e legal. Boa. Só acrescenta esse fazer turismo porque é organizado, porque é preparado para tal coisa, porque é preparado para tal atividade. Beleza. Tá. Para criar o suspense, o que o leitor, tal, a autora não revela o nome do lugar, bababá. Pergunta da 4. O que o leitor precisa fazer para descobrir que local é esse? Pode lembrar, a resposta do autor aqui precisa lembrar-se do título ou continuar lendo o texto. Mas uma pergunta, que eu acho que uma resposta bem simples isso daqui, é só isso daqui, ó.
continuar lendo o texto, tá? Só isso. A resposta pode ser só essa. Mas se você quiser falar alguma coisa dessa, coloca um eu no chat aí. Ah, então é só eu apertar o botão de copiar e fazer isso na resposta 4 em vez de na 3? Ah, boa, Isabel, isso aí. Boa, Isabel. Então, beleza, vamos para 5. Observe os subtítulos que aparecem na ampliação do texto. Como eles estão destacados na página. Questão aqui, vocês estão vendo que o texto, esse tipo de atividade, não está cobrando a interpretação do texto, mas está fazendo a gente entender a montagem de uma reportagem de turismo. Não é tanto interpretar a reportagem, mas sim, olha, a autora introduziu, ela desenvolveu, ela criou subtítulos. Então, como que eles estão destacados? Em negrito e numerados. Vou mostrar para vocês lá em cima, lá, ó. Olha aqui, ó. Olha como o subtítulo, cada um deles está em negrito. A cor está mais escura, né? Ó. Isso é negrito. O texto está mais escuro do que o normal. E também está numerado. 1, depois 2, depois 3. Fechou? Estão acompanhando aí? 6. Vou diminuir porque eu sei que alguns vão continuar copiando ali. Então, Professor, eu errei. quais são as informações extras que ela apresenta sobre esse assunto aí? Aparece o nome do rio, onde é feita a prática, né, de mergulho dessa questão. Então, da flutuação, desculpa, e o que é possível ver nesses locais. Então, a jornalista apresenta, né, subtítulo, apresenta alguns programas para se fazer. Mas ao retomar esse tema no subtítulo, flutuação, quais são as afirmações, informações que ela coloca? Ela coloca o nome dos rios, onde você vai poder fazer isso, ela coloca a prática que é feita, o que é possível ver no lugar. Então, são informações que ela coloca. Mas quem quiser falar algo aí, na 6, deixa eu ver a rainha de todas, de todos. Vai lá, rainha. Tá. Eu botei na 6 os animais que podem ficar na margem do rio e a profundidade do rio. Boa, legal, Manu, ficou bom. Vai lá, B. Então, eu botei assim, ó, na 6, né? Programa 1 é boiar, tipo, que é o melhor. Mas a flutuação no Rio da Prata é o mais famoso. Tipo, o programa que, tipo, mais tem ali, que, tipo, é o melhor, tem mais, né, naquela região, é boiar. Mas o mais famoso é a flutuação no Rio da Prata. Legal. É que os dois estão acrescentando, um está acrescentado no outro, né? Flutuar, boiar, é o programa que todo mundo faz. E o melhor desses é o Rio da Prata lá, né? Boa. Rio da Prata não, né? Rio da Prata o nome é Rio da Prata? Ô, prof, já passou da aula da hora, já passou a hora da aula um pouco. Eu vou precisar sair. Tudo bem, Felipe. Beleza. 7. Uma pessoa que não sabe ou não gosta de nadar se interessaria mais por ler o texto de qual subtítulo? Então, se ela não gosta de nadar, talvez ela gostaria, o cara sugere aqui que ia gostar de ver cachoeira, porque a pessoa vai caminhar para ver uma cachoeira. Não precisa nadar. Tem gente que gosta só de olhar a cachoeira. Vai lá, Joaquim, pode falar. Prof, eu queria falar o 6. Fala então, 6. Ela coloca os nomes dos rios e coisas para se fazer, etc. Legal, ficou bom. Fala, Thales. Arvorismo, cavalgadas e trekkings, que é trilha. Legal. Prof, Trekkings. Fala, Manu. eu queria dizer que não é só cachoeiras, porque nas outras atividades
ele deu um monte de opções de outras. Boa. Eu Legal, posso legal. falar? Só um segundo, gente. Eu tô vendo aqui Eu o também B, quero a ler. Isabel. Coloca o eu ali, o Caetano. B. O B colocou. Coloca um eu lá, Caetano, pra gente Tá. tentar seguir uma ordem aqui. Vai lá, B. Então, eu botei assim. A cachoeira. Porque se quiser se molhar, não precisa saber nadar. Porque você pode ficar, tipo, em pé, assim, na água e jogando água em você mesmo. Legal. Aí tá aqui. Ou você pode ir embaixo da água, né? E também, ou dá para só admirar a vista. Legal. Boa. Isabel. Eu fui diferente, porque, tipo, eu não peguei a palavra que ia deixar a pessoa mais relaxada, assim. Oh, meu Deus, tem que aprender a nadar para ir bonito. Eu usei o subtítulo. Ó, o primeiro, porque o segundo fala mergulhar. Então, tipo, Ah, tá. E aí você ficaria só com a flutuação ali, então. é. Certo. Mas o cachoeira também dá pra acrescentar, Isabel. Vai lá, Caetano. Eu tô incrementando umas coisas aqui ainda. Manu, Eu fala. deixa eu botar um pouquinho mais de coisa. Tá. Na verdade, eu só queria falar que se fosse eu nesse lugar aí, eu faria todas as coisas. Eu também, Manu, faria todas também. Vai lá, Joaquim. Fala aí, Joaquim. Pronto. Tá, Prof, eu leio. queria ler o 8. Tá, espera um pouquinho então. Fala aí, Caetano, seu 7, Caetano. Olhar a cachoeira e fazer trilhas. E o subtítulo iria desinteressá-la. Você acha que é Ia desinteressar desinteressá-la? a pessoa. Ah, porque a pessoa não gosta de nadar, né? Tá certo. Então, ó, a 8 aqui, qual a função dos subtítulos? A principal função, gente, em vez de você copiar tudo aqui, é só isso daqui, ó. Aí toda vez eu tenho que ficar apagando esse negócio, tem que descobrir um jeito de não ter que apagar. É isso daqui, ó. É dividindo as atividades. Dividir as atividades que podem ser feitas na região, tá bom? Aí, mais completinho, indicando os tipos de atração turística. Mas só de você colocar dividir as atrações turísticas, dividir as atividades que podem ser feitas no local, já tá bom. Fala aí, Joaquim, o seu. Para ter uma coisa específica para ver e ler. Legal, ficou bom. Vai lá, Isabel. Eu só escrevi uma coisa, chamar atenção. Legal, chamar a atenção, aí você só acrescenta, chamar a atenção dividindo cada parte da reportagem, mas fica bom. Fala aí, Clara. Ah, esquece, tudo bem, esqueci. Então vamos lá. 9. Eu acho que eu não estou indo tão rápido, tá? Eu quero ler 8, eu quero ler 8. Vai lá, Caetano. Fala, Caetano. Para dar sentido ao texto. Dá pra escutar? Deu para escutar, mas eu não sei se é para dar sentido ao texto, não, Caetano. 68, professor. A ideia aqui é dividir mesmo, tá, Caetano? Pode ler. Ô, Thales, você consegue digitar ali, Thales, quando você quiser ler, você digitar no chat? Mas pode ler, Thales. Mostrar os tipos de passeios que podem ser aquáticos. Legal. Aí. Tá bom, mostrar os tipos. Fala, B. Então, ó, mostrar as coisas que tem para fazer, nesse caso, as atrações de nadar e as belezas de bonito. Certo. Então vamos lá. Releia a conclusão e sublinha a parte que resume. O que resume é isso aqui. Oi, Manu. É 8. Pode ler então, Manu. Tá. Organizar as informações do texto. Fica bom essa resposta aí, viu? Fica muito bom. Organizar as informações do texto. Ficou legal. Gente, a 9 é aqui que você tinha que grifar, né? Tá bem nítido esse negócio aqui, ó. Flutuou, mergulhou, espantou os males da cachoeira. São as coisas que estavam sendo ditas ali em cima, né? Separado, flutuação, mergulho, cachoeira. Então ela resumiu os pontos aqui nesse parágrafo.
10. No boxe, né, a preocupação do jornalista não é mais descrever beleza, mas é ter informações. Qual informações? As informações que tem no boxe são essas, ó. Quando ir, como chegar, essas são as principais informações. Quando ir e como chegar a bonito. São essas informações que estão aqui no boxe, ó, na caixa. Quando ir e como chegar, tá bom? Na boxe no sentido da caixa, né? Então essas são as duas informações. Quando ir e como chegar a bonito. Essas informações estão isoladas do restante do texto. Como é possível notar essa diferença? É possível notar umas perguntinhas chatas esse livro faz às vezes, né? Não faz sentido essa pergunta, mas tudo bem. Dá para notar por causa que está numa caixa. A caixa tem um cinza claro aí que fica mostrando que é um boxe, que está parte daquela informação inicial. Eu sei que, apesar da pergunta ser chata, não faz sentido para mim esse cara ter feito essa pergunta, ou a pessoa que criou essa pergunta, enfim. O que é interessante aqui é a gente saber que, do todo, tem umas informações que são bem importantes. E eu tenho que destacar elas, eu tenho que mostrar elas à parte. Ó, eu vou falar que vai para cachoeira, que vai fazer trilha, que vai mergulhar. Mas essa pessoa precisa chegar lá primeiro. Então eu vou mostrar de uma maneira bem destacada, numa caixa com cinza claro no fundo, como chegar. Quando ir. Eu tenho que mostrar, essa informação é primordial e eu tenho que destacar ela. Beleza? Fechou, queridos. Era isso. Eu prolonguei um pouco mais a aula hoje. A gente passou 12 minutos, né, do tempo normal de aula. Mas aí foi importante para a gente corrigir tudo. Eu quero Fala, ler. Caetano. Tchau, prof. Não tem dever, prof? Não tem dever. Tchau, tchau, Clara. Daí, Falou, Joaquim. como você falou que era chata a pergunta, eu botei, tá na caixa. Pontinho, 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 cinza. Tchau. Tchau, tchau, Caetano. Tchau, Manu. Tchau, Pietra. Tchau. Falou, B. Tamo junto, B. Tchau, queridos.